Volte 15 anos no tempo e tente lembrar como era a vida. Como você passava suas horas de lazer? Quando falamos em disrupção e transformações aceleradas, é também sobre isso que estamos falando. A vida mudou tão rápido e tão profundamente nosso comportamento que mal conseguimos acompanhar o que virá em seguida. Nos últimos 15 anos, por exemplo, a indústria de sites e aplicativos de relacionamento redefiniu as relações humanas em escala global. Para muitas pessoas, os apps de dating se tornaram a principal forma de conhecer alguém, substituindo as conexões feitas por amigos ou encontros casuais em festas e outros eventos sociais. Quer outro exemplo? Pense na indústria de entretenimento e na chamada economia criativa. Plataformas de streaming e redes sociais ampliaram drasticamente sua influência e passaram a capitalizar nossa atenção em larga escala. Só em 2025, o tempo médio de tela nos Estados Unidos chegou a entre 6 e 7 horas por dia. No Brasil, esse tempo ultrapassou as 9 horas. Os números crescem, assim como os novos modelos de assinatura, as estratégias de retenção e os lançamentos de entretenimento orientados por dados. Meu convidado de hoje passou os últimos 15 anos imerso nesse mundo. Lucas Anjos é um cara incrível, Senior Product Manager com mais de 13 anos de experiência em produtos digitais, crescimento e monetização. Com passagem por gigantes como o Match Group, a holding do Tinder, a HBO Max, da Warner Brothers e mais recentemente a Yahoo, sua trajetória combina marketing, produto e IA, com foco em receita, retenção e experiência do usuário em escala global. Bora conferir? Lucas Anjos. Um prazer falar com você, cara. Um prazer falar com você. Você hoje de West Side, LA, né, em Los Angeles. Um prazer conectar com você. Sei que você tem muita coisa legal para falar sobre indústrias que são clássicas na Califórnia, mas são verdadeiras portas fechadas, assim, salas, caixas pretas para o resto do mundo. Sim, Vai ser muito sim, legal sim. falar sobre algumas coisas que fazem parte da tua carreira. Prazer é meu, obrigado por estar me recebendo aqui, vamos bater esse papo. Lucas, para a galera te conhecer um pouco melhor, para quem não te conhece, fala um pouco da tua história e onde você nasceu, como tudo começou para você, como é que você escolheu o caminho profissional que você viria a trilhar, antes da gente entrar em algumas perguntas que vão um pouco mais profundo, pode ser? Beleza, vamos lá. Então, meu nome é Lucas de Aguiar Ferreira dos Anjos, acabei adotando Lucas Anjos, porque aqui nos Estados Unidos ter um nome muito longo não ajuda em nada, você deve imaginar. Nasci no Rio de Janeiro, cresci em Jacarepaguá, depois morei na Barra da Tijuca, morei em alguns lugares diferentes do Rio. Comecei a minha carreira num lugar inusitado, que foi trabalhando na Globo com efeitos especiais Olha, mecânicos, que é uma coisa muito diferente se você parar para pensar. Depois eu fazia faculdade de publicidade na época, então estava pensando muito em como a mídia estava se transformando, né, e eu acabei caindo na área da internet e me aprofundando, e foi aí que a minha carreira começou a guinar na direção da tecnologia. Trabalhei por alguns anos no Brasil já na área de tecnologia, acabei tendo uma oportunidade de mudar diretamente do Rio para Los Angeles, ainda na mesma empresa. E desde então eu estou dentro da área de tecnologia, eu saí da área que era de marketing, eu era de tecnologia, mas dentro da área de marketing, migrei para a área de produto, que é mais próxima da parte de tecnologia em si. E eu estou em Los Angeles, acabou de completar 11 anos. uau. Eh, então assim, praticamente minha quase, não sei, 70% da minha carreira aconteceu aqui na Califórnia. Esse é um Cara, resuminho, mas a gente vai entrar nos detalhes. não, sensacional. E esse é um caminho que, para muita gente, mesmo que a Aham, oportunidade apareça, não são poucos os que pensam de novo e decidem ficar. Eu queria explorar um pouco esse momento, o momento da transição, o momento que você aham, decidiu pular de cabeça e começar uma vida do zero. É exatamente isso que acaba acontecendo nos 100%. primeiros anos. Como é que foi para você verificar a oportunidade passando e pensar em termos de
eu posso construir uma carreira nesse ambiente que eu conheço, regional ou local, ou posso tentar uma carreira que entre num ambiente global, né, onde você lide com players Sim. que atuam em outros países, enfim. Como é que foi para você essa passagem? Cara, eu acho que foi uma coisa um bem espontânea, sabe. Eu não tinha uma estratégia. Eu tô falando de 2012, 2013, quando eu comecei a interagir no mercado com o mercado internacional, Uhum, mas tinha uma coisa minha, que sempre me provocou em relação a pensar de forma global, a minha vida, entendeu. Então, assim, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Eu estava ainda no ensino médio, que foi dar prosseguimento ao meu estudo na escola técnica. Eu fazia Cefet no Rio, curso de mecânica, e, assim, caramba, mecânica não é mecânica de carro, é mecânica industrial, né, certo. produzir peças e etc e tal. E esse curso aumentava a carga horária conforme você ia passando nos anos. Era um dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana, só que ao mesmo tempo eu estava nos anos finais do meu curso de inglês. E aí foi a primeira decisão que eu tive que fazer na minha vida. Eu tinha um curso de inglês que era 2 quadras da minha casa, e eu tinha a escola técnica que era 45, 1 hora de ônibus todo dia depois do ensino médio. Eu saía da escola e ia para o curso técnico. A minha decisão acabou sendo uma decisão que parecia: é o caminho mais fácil, eu digo: eu vou ficar Sim. no inglês que é aqui perto de casa, ao invés de ir para a escola técnica que é longe. Mas eu acho que subconscientemente eu já estava pensando: "Cara, o que que o inglês traz para mim e o que que a escola Hum, técnica traz para mim nesse momento", entendeu? E como isso vai refletir no meu futuro. E eu tinha algumas aspirações na minha cabeça de uma coisa meio lúdica ainda, meio infantilizada de: eu quero fazer faculdade de música em Boston, na maior faculdade de música do mundo. Eu sim. quero viajar ao mundo". Então eu acho que o inglês alimentava essa minha vontade quase que infantil, mas que eu acho que fazia algum sentido pra mim, sabe. E aí o prosseguimento da minha carreira foi assim. Eu fiz publicidade, e aí dentro da publicidade eu estava tentando me encontrar. Eu estava na parte criativa, né, diretor de arte, redator, que é o clássico da publicidade, e claro, pensava de forma internacional. Quero ganhar o Leão de Cannes e coisas do gênero, que era muito pertinente naquela época que eu estava fazendo faculdade. Mas eu Uhum. comecei a pensar: "Cara, se não der certo a área criativa, para onde eu vou?". E aí eu comecei a olhar para mídia. E aí Hum, a mídia na época era rádio, televisão, muito pouco de internet. Tanto que quando eu entrei no mercado, a distribuição de budget, era basicamente tipo 95% mídia offline e 5% mídia online. Só que eu caramba. falei: "Cara, online vai crescer, não tem Sim. jeito". Você E já aí eu achei sabia disso nessa época? Já dava pra saber cara, ou dava era pra uma aposta? sentir, né. Eu tô falando isso foi 2008, 2009. Certo. Então, assim, já tinha um movimento, sabe. Só que Uhum. os tomadores de decisões dentro das empresas, os líderes tem um tempo, né, para isso refletir no mercado. E eu estava muito no início da minha carreira, eu não tinha risco, né, associado, com isso, e eu basicamente, por acaso, achei um curso no Grupo de Mídia de São Paulo. Eu nem sei se esse grupo existe ainda, que era um coletivo, não, era uma instituição. Funcionava como, não sei, uma maneira de fomentar pensamento sobre mídia, no geral. Como você compra mídia, sabe, como você Uhum. compra publicidade. E aí eu fui fazer um curso nesse lugar, que era sobre anúncios no Google, anúncios na internet, que estava começando, assim, começando, rastejando. E aí eu fiz esse curso e minha cabeça explodiu. Minha cabeça falou assim: "Cara, é isso. Esse é o futuro. Não tem como". Porque a gente está saindo de um paradigma de compra de mídia, que você compra o espaço publicitário, e a gente está passando, com a internet, para uma coisa que é quase que uma curadoria de anúncios para as pessoas, entendeu. Então, assim, Sim. é o anúncio que vai ser servido para aquela pessoa quando ela está procurando alguma coisa específica. Pensa que isso é o início. O nível que a gente está hoje é completamente diferente. Mas ali foi o clique para mim, e aí eu entrei na área de marketing digital, e aí tinha muita oportunidade, porque tinha muito pouca gente com esse entendimento ainda. Então, assim, eu rapidamente entrei numa agência de marketing digital que cuidava da Compra Fácil, que era um dos maiores Isso um dos aqui. maiores e-commerces do Brasil. Acho que era, Compra Fácil, Americanas, tinha algumas outras, assim, mas era uma das maiores. E aí eu estava
um dia eu estava fazendo um cursinho de mídia, no dia seguinte eu estava gerenciando investimento de R$ 1 milhão por dia só no Google, entendeu. Uau! Então assim, era uma coisa surreal para mim. E Sim. aí eu fiquei um tempo nessa agência e fiz a transição para a empresa que acabou, eh, criando a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos, porque era uma empresa brasileira que já tinha sido comprada, uma marca brasileira que já tinha sido comprada por uma empresa maior americana e Uhum. estava no gerenciamento que era meio meio internacional, certo? Você tinha alguns líderes nos Estados Unidos que cuidavam do business no Brasil. Uhum. E assim, quando eu entrei, eu não estava pensando, eles vão me transferir, mas eu pensei, eu vou é uma oportunidade interessante de lidar com o mercado internacional. E aí, Ok. quando a oportunidade surgiu, eu tinha 27 anos, e aí Uhum. eu parei. O meu momento de decisão foi o seguinte: eu tô com 27 anos, a minha eu nunca tive dinheiro para ter oportunidade de estudar fora, como muitos amigos tinham. Assim, eu tinha amigos que Uhum. tinham feito work experience em estação de esqui, amigos que tinham ido morar na Austrália. E eu olhava e falava, cara, minha mãe é funcionária pública, professora, ela não vai conseguir me mandar para estudar nos Estados Unidos, na Europa, que seja. E eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu tenho. Então não teve muito. Foi meio que de supetão, entendeu? Foi meio que Sim, assim, entendi. cara, essa é a oportunidade que eu vou ter, eu vou. E meu pensamento era, eu preciso aguentar um ano. Porque se eu aguentar um ano, eu vou me preparar, eu vou aprender numa indústria que está 5, 6 anos na frente do mercado brasileiro e vou voltar com uma expertise que vai me colocar em lugares ótimos dentro da indústria. Eh, Entendi. esse foi o meu Então pensamento inicial. foi um daqueles pulos de pensar: "Eu não sei exatamente se vai dar certo, mas ainda que Uhum. não dê certo, eu volto com uma experiência que vai me distinguir Exatamente, onde eu estou", certo? exatamente. Uma das coisas que me dá muita curiosidade é sobre como exatamente essa indústria funciona. Você está falando de uma indústria que Uhum. eu acho que até hoje não é tão transparente assim. A menos que você tenha uma entrada, por algum tipo de grupo de relacionamento, onde você Uhum. trafegue por esses espaços, é muito difícil das pessoas terem noção de como esse mundo funciona. A gente costuma ver entrar em contato com a indústria do entretenimento na ponta, né, como cliente, Sim, como espectador, sim. mas eu não sei como essa indústria funciona nos bastidores, na forma como, por exemplo, como é que as decisões, são tomadas, como é que, Uhum. os colaboradores, pessoas como você, por exemplo, de fato desempenham algum tipo de papel, nesses Sim, projetos quando eles saem do papel para a realidade, como é que eles são testados. Você tem algum sim. tipo de insight que você possa jogar um pouco de luz sobre isso? Cara, eu acho que dá pra gente pensar junto aqui e eu trazer a experiência que eu tenho. Eu, assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos foi muito complexo, porque apesar de eu ter feito curso de inglês e etcétera, eu nunca tinha vivido a minha vida em inglês. E viver a vida em inglês é mais do que simplesmente mandar um e-mail em inglês, responder uma mensagem em inglês. É você estar na cozinha do escritório, chegar um executivo e te perguntar como é que foi seu final de semana, e você gaguejar, entendeu. Sim. Eu lembro muito bem, cara, foi a primeira interação com a CMO, que era a chefona do marketing na empresa que eu trabalhava, ela me parou no corredor no meu primeiro dia no escritório e perguntou: "Lucas, quando você chegou aqui?" E eu queria falar: "Cheguei no dia 11 de fevereiro". Aí eu falei: "Eu cheguei, no 11 de fevereiro", só que eu falei com uma pronúncia um pouco errada. Ela Uhum. não falou mais nada, ela simplesmente repetiu o que eu tinha falado com a pronúncia certa e saiu andando. Essa foi a primeira interação com a pessoa que era a chefona da minha área. Então, Sim. assim, essa adaptação inicial é muito complexa e você tem que ser, eh, tem que ter tem que tentar manter a cabeça no lugar Uhum. e se adaptar às oportunidades que você tem. Então, vou te dar um exemplo. Eu vou chegar na parte de tomada de decisão, mas eu acho importante a gente fazer o Claro. link, porque tomada de decisão passa por relacionamento, Uhum. e relacionamento passa por capacidade de comunicação. Até na E América, Lucas, a terra da oportunidade, existe isso? Essa relação os relacionamentos são, dessa importância? eu diria eu diria mais complexos do que no Brasil, porque no Brasil a gente se abre muito mais rápido. Verdade. Então, assim, a gente vira amigo dos nossos colegas de trabalho. Aqui Uhum. eu conto nos dedos, em 11 anos, a quantidade de amigos que eu tenho no trabalho, entendeu. Sim, E com a pandemia as coisas pioraram mais ainda, né. Eh verdade.
Mas para mim, eu acho que a minha estratégia foi, eu entendi: "Cara, eu sei inglês como um brasileiro que aprendeu inglês no curso de inglês. Vai ser difícil, mas eu vou ter que aprender a me comunicar de forma mais complexa". E posso Me fala. abrir só Claro, claro. um micro parênteses aqui? Esses códigos invisíveis, né, por exemplo, a CMO, a Chief Market Officer, ela chega para Aham, você, repete o que você diz da forma correta, olha a sutileza, é um outro universo, né, a gente que é brasileiro não navega por aham, esse tipo de comunicação, né, tudo é muito sutil e aprender a ler essas normas. Imagino você, garoto, sem background, não sabendo exatamente o que que é o certo ou aham. errado, não sabendo distinguir isso, e trabalhando pra com a língua, né, com a língua meio Sim, quebrada no começo e tal, e numa sim. posição super estratégica que podia definir o rumo. Você sentia essa Hã. pressão todo dia ou era uma coisa que você trabalhava bem mentalmente? Cara, eu sentia a pressão, mas assim, eu chegava em casa exausto todo dia, Uhum. porque era basicamente meu cérebro rodando no máximo do processamento para conseguir me expressar de forma mínima, entendeu. Uhum. Mas o que foi crítico para mim do ponto de vista estratégico foi assim, Sim. se eu quiser competir e, assim, vamos ser franco, é uma competição, você está competindo com outras pessoas que estão em cargos semelhantes com o seu, para você continuar evoluindo na sua carreira, certo? Eh, isso não significa ser injusto ou covarde, significa se valorizar e tentar achar maneiras de crescer. Eu pensei: "Cara, eu não posso competir na comunicação", porque eu tô sentando do lado de gente que tem MBA na USC, galera que fez MBA em Harvard, galera que é americano, que sabe os códigos, que às vezes é de família de pessoas que trabalharam no mundo corporativo e foram criadas por. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo que o pai dela era CEO de uma empresa. Então, assim, ela vem com Pedigree. um nível de informação. Exatamente. Então eu pensei, onde eu consigo me diferenciar? Cara, o americano é muito, pelo menos eu diria nas últimas 2 décadas, eu posso estar errado, tá? Muito hiper especializado. Então, assim, a galera que trabalhava com marketing e que trabalhava Uhum. com marketing de performance sabia comprar mídia, sabia fazer a mensagem da maneira certa para a pessoa querer entrar no site e converter, trazer dinheiro para a empresa, certo? Eu Sim. pensei, essa galera não pensa nas áreas adjacentes, porque vai contra o que o americano pensa de produtividade, etc., que é ser hiper especializado e ser uma máquina apertando aquele parafuso. Né? Uhum. Então eu comecei a olhar, cara, a galera não entende da parte de tecnologia do marketing. E aí eu comecei a fuçar quais partes de tecnologia interagiam com marketing e o que que eu podia trazer para o marketing, para o time de marketing, sabendo dessa parte de tecnologia e me tornar um cara especializado na tecnologia do marketing que ainda, por mais que requeira comunicação, eu Uhum. podia mostrar de forma muito clara aqui meu impacto, entendeu? Aqui o que que eu fiz e como melhorou a produtividade de um time de 20 pessoas comprando mídia, entendeu? Certo, Então, deixa eu te claro. pausar. Eu achei original, achei inteligentíssimo e eu achei inclusive fora da época, né, porque eu ainda percebo gente no mundo do marketing discutindo Aham, que é importante se envolver com revenue, com vendas, aham, com unit economics, então ainda há eu não sei o quanto isso é expressivo ou não, eu não sou aham, da indústria, mas ainda há uma discussão, do time de marketing se envolver mais com vendas, com resultado, com conversão, porque aham. aparentemente ainda há uma cisão entre essas 2 áreas, e isso causa problema, claro. Eu acho que E depende muito da indústria, assim. Como é uma empresa de tecnologia, se você pensar em e-commerces e tal, são empresas que uhum, tem uma tendência de ser mais otimizadas do integrado. ponto de vista de funil, de atribuição. Ó, essa venda aconteceu porque esse usuário tomou essa ação aqui e etc. E isso é uma coisa que vem evoluindo ao longo dos últimos 15 anos, eu diria assim. Certo. O meu ponto para você, era exatamente esse. Quais foram tuas referências para pensar, para adotar esse tipo de mentalidade naquele contexto? Quer dizer, por que que nenhum outro americano fazia e você conseguiu ver fora da caixa, Cara, pensar fora da caixa? Quais foram as referências? eu sempre fui um cara muito curioso e, sabe, aquele tipo de criança que abre os brinquedos para ver como os brinquedos funcionam por dentro? Então Uhum. quando, eu tinha um problema, sendo um cara de compra de mídia, eu perguntava pra galera de tecnologia: "O que que aconteceu? Por que que isso não funcionou?" Aí o cara falava: "Por isso". Aí eu falava: "Tá, me explica o que que é isso". E aí eu comecei a me aprofundar.
E aí eu comecei a chegar para o time de tecnologia com ideias para solucionar os problemas que eu via no dia a dia, entendeu? Então não foi Entendi. uma referência, tinha uma pessoa que já fazia isso e eu me espelhei nela. Uhum. Foi como eu consigo criar uma oportunidade para mim dentro de um ambiente que é um bando de marqueteiros que é especializado em se comunicar, mas que muitas vezes negligencia a parte de tecnologia. E de novo, Certo. era uma galera, eu tô falando de 2015, 2014, 2015, era uma galera que vinha de um background de marketing tradicional, né. A gente não tá falando de uma galera que era hiper especializada em online, já. Uhum. Eram híbridos, né, pessoas que tinham começado fazendo coisas offline e caíram no online, assim como eu, entendeu. Mas eram pessoas, geralmente a galera de humanas, não se sintam ofendidos porque eu sou de humanas, tende a não ser tão próximo de tecnologia. Isso é uma, assim, é uma correlação, não é causa, mas, assim, tem uma tendência das pessoas de humanas serem menos afeitas à parte tecnológica. E eu meio que entendi isso e falei: "Eu acho que essa pode ser a oportunidade", e ao mesmo tempo eu não forcei, era uma coisa que eu gostava de fazer, porque era eu abrindo o brinquedo. Era eu Entendi. finalmente abrindo meu brinquedo e ganhando dinheiro para isso. Foi o caminho que eu achei. Então o que que eu fiz? Eu tirei a ênfase do que eu não era tão bom, que era a parte da comunicação naquela época, foquei na parte técnica. A parte técnica gerou resultado, eu comecei a ser valorizado porque eu estava gerando resultado. Enquanto isso, eu estava aprimorando a minha comunicação, eu estava aprendendo como eu me comunico melhor, quais são os padrões de comunicação, quais são os estilos de comunicação. Eu li um livro, eh, que foi sensacional, que chama, eh, The Culture Map, que é basicamente falando sobre empresas que operam de forma global. Uhum. E como diferentes línguas, idiomas e culturas têm maneiras diferentes de se comunicar e de fazer negócio, né. Então, assim, por exemplo, pode ser que as coisas tenham mudado, mas eu tô falando de forma geral, né, não tô falando especificamente de uma empresa ou de outra. Então, assim, Uhum. o americano é muito, tem que ser muito claro na comunicação. Então, assim, se você tem uma reunião numa empresa de tecnologia, provavelmente você vai ter um americano, um indiano, um chinês, pessoas com background culturais muito diferentes. Então, as coisas têm que ser preto no branco. Não pode depender de sutilezas na comunicação. Então tem que Uhum. ser assim, ó, acabamos a reunião, o que que foi decidido? Fulano vai fazer isso e vai entregar nesse dia e é isso e fulano vai receber. Então, assim, você vai criar uma listinha de coisas que vão acontecer depois dessa reunião, para não ter dúvida. Reunião no Brasil, às vezes você termina a reunião falando do jogo do Campeonato Carioca que acabou ontem e você espera que a pessoa lembre de fazer as coisas que, pelo menos essa foi a minha experiência, entendeu? Claro que devem ter empresas que são mais estruturadas nesse sentido e etc. Mas a grande questão é, numa empresa brasileira, provavelmente 90% das pessoas na reunião vão ser brasileiras. Vocês têm uma relação muito mais profunda, vocês têm uma relação que consegue ter uma comunicação entre linhas, né? Então, assim, se ajustar a esse tipo de coisa é muito importante. Então, assim, o livro argumenta que tem um espectro de contexto dentro das línguas e das culturas. Num lado do extremo do espectro, você tem o Japão, que é uma sociedade extremamente fechada, com pouca imigração, com cultura milenar. Inclusive, no Japão tem o que eles chamam de leroar, né? Eles falam que os japoneses conseguem se comunicar sem falar nada. Porque tem tanto passado e história comum e de forma consistente dentro da sociedade, que o nível de comunicação deles é bem abstrato, sabe? No outro extremo do espectro, você tem os Estados Unidos, que eles chamam de low context communication, comunicação de baixo contexto. Ou seja, você assume que ninguém naquela sala vem do mesmo contexto. Então tudo precisa ser literal. Não existe entender na sutileza, entender o tom, entendeu? Sabe quando você manda uma mensagem ou recebe uma mensagem e você fala, essa pessoa tá irritada comigo? Sim, Você não sabe. Você tá interpretando, você tá dando um sentido num é texto. verdade. Então, assim,
Imagina isso dentro de uma sala de reunião, que você escuta a pessoa falando e não necessariamente você consegue entender qual é a emoção que está carregando aquela mensagem. Então tudo tem que ser muito explícito, muito bem verbalizado. Então isso foi um processo de ajuste para mim que foi, além da língua, tem os códigos invisíveis de comunicação que são extremamente complexos. Esse podcast é trazido para você pela Peregrine Growth, seu business advisory, aceleradora boutique e comunidade global, exclusiva para fundadores, donos de negócios e profissionais autônomos, navegando transições e mudanças ao redor do mundo. Confira em peregrinegrowth.com. peregrinegrowth.com. Agora vamos voltar ao episódio. Veja, ao mesmo tempo que você usou palavras interessantes aqui, você usou a palavra competição no começo. Então, Aham. você sentia que era um ambiente de eu preciso fazer porque tem outros fazendo e provavelmente a oportunidade não vai vir para todo mundo e eu já Sim, entro com um certo atraso, já sou meio que o cavalo sim, paraguaio aqui da corrida, eu sim. preciso dar um jeito. Ao mesmo tempo, você falou sobre um background que você traz que é individual, de uma cultura de curiosidade, Aham, de se divertir entendendo melhor as coisas, né? aham. Ao mesmo tempo que você falava que voltava para casa no começo, né, com a cabeça dolorida, porque estava usando tua capacidade cognitiva ao máximo todo dia para Aham, pra acompanhar, o que eu imagino que é bastante estressante, né. aham. Eu não tô entrando nesse tema, mas é comum de qualquer imigrante, a saudade de casa, deixar Sim. para trás a rede de amigos, a família, não falar com muita gente. Não sei como é que isso bateu em você, mas certamente sei que bateu também no começo. O que me deixa bastante interessado, Lucas, é que eu acredito que o comportamento de muitos profissionais, ele varia bastante nas mesmas circunstâncias, né. E é meio um mistério de dizer por que que alguns conseguem ir muito bem, outros não tanto, e outros definitivamente vão muito mal, né. É relativamente misterioso isso, né. Algo Aham. que me atrai antes da gente entrar no aí a gente vai entrar de cabeça mesmo no nome das empresas e como é que elas operam, e a gente vai abrir a caixa preta, mas antes disso, vamos só encerrar esse mindset original aqui sobre Sim, ecossistema, que é o que você navegou. sim. Nas tuas palavras hoje, olhando para trás, e você está há 11 anos que você disse, né, já nos Aham. Estados Unidos. Por que que esses 11 anos foram 11 anos de sucesso? Cara, eu acho que foram 11 anos que eu provei pra mim mesmo que eu consigo me reinventar sempre que eu precisar, sabe. Teve um período que eu ficava me questionando: "Eu só sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo", ou "Eu nunca vou sair da área técnica, porque eu não sei me comunicar". E eu acho que cada vez que eu cheguei num lugar que eu me sentia afunilado ou numa rua sem saída, eu arrumei um jeito de pegar uma foice e capinar um caminho novo da rua sem saída, sabe. E eu acho que isso é uma coisa que interfere muito em quem consegue, assim, continuar progredindo dentro de um mercado que não é fácil, Uhum. principalmente sendo imigrante. E eu não tô fazendo draminha de imigrante, eu sei que eu tenho um lugar de privilégio imenso, apesar de eu ser imigrante, mas você vai escutar coisas estranhas, você vai se questionar sobre a sua capacidade, você vai cruzar pessoas que vão fazer você se sentir maravilhoso, e você vai cruzar com pessoas que vão fazer questão de te fazer sentir mal e incapaz. Infelizmente, isso faz parte da vida, né? E saber e conseguir navegar esses golpes e saber olhar: "Ó, essa é uma pessoa que me ajuda, que me dá energia", que aqui nos Estados Unidos tem o conceito de tough love, né, amor como é que eu traduzo, Silas? Amor Tough love, amor difícil, amor duro, né, não sei, amor amor duro, amor é, duro eu diria. É aquela pessoa que você sabe que quer ter o melhor, vai te criticar, mas você pode ver que aquela crítica não é uma crítica para te derrubar, é uma crítica para te ajudar a crescer. A sim, boa e velha crítica construtiva, apesar de sim, eu não gostar sim. do clichê, eh, Se você for mais profundamente na cultura brasileira, pé de galinha não mata pintinho, essa é a mentalidade do ditado também. São aqueles castigos que são sim, propositais, que são para te exatamente. fazer, né. Exatamente. Então eu acho que, esses desafios ao longo desses 11 anos e aprender sobre mim, foi o grande aprendizado, sabe. Sim. E eu acho que aprender sobre mim também tem uma coisa que pode ser extrapolada
para nós seres humanos como um todo, né. A nossa capacidade de adaptação é o que fez a gente conseguir ficar na Terra, se reinventar e etcétera. Então, assim, passei a valorizar isso muito mais e basicamente entendi que eu posso perder várias batalhas, mas, assim, dá para se reerguer, dá para se reinventar, e a sua identidade não é o seu trabalho também. Isso é uma coisa muito Uhum. importante, é conseguir se ver de forma plural, dentro do trabalho, fora do trabalho, na vida com os amigos, familiares e etcétera. Acho que isso é uma coisa crítica. Lucas, excelente. Agora a gente deixa um pouco de lado a tua experiência, pessoal e entra no funcionamento da indústria, né. Aham, Algo que eu tenho muita curiosidade e gostaria de compartilhar esse tema com mais pessoas. Vamos falar um pouco sobre tomada de decisão, como é que essas decisões são tomadas no mundo da Big Tech. Você agora fica à vontade para nominar os players se você quiser, para dar nome às empresas, para falar de detalhes ou para manter um pouco mais genérico, fica a teu critério. Eu queria sim. perguntar para você, do ponto de vista de uma pessoa que já viu a tecnologia mudando o rumo das coisas, a vida das pessoas, milhões de pessoas, aliás, muitas vezes. Você já teve a oportunidade de testemunhar momentos em que essas mudanças, foram verdadeiros golaços, né, mudaram a vida das pessoas para melhor, Uhum, mas também deve ter visto coisas que causaram uma brutal mudança na vida das pessoas e não necessariamente para melhor, né, talvez um erro, talvez alguma coisa que não aham, deveria ter sido construída. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre como é que as aham. Big Techs pensam, o impacto que elas exercem na vida das pessoas e como é que essas decisões são tomadas. O que que você tem de experiência sobre isso, assim? Eu tenho curiosidade desse lado. Cara, eu tenho muito cuidado para não generalizar as coisas, né, porque, assim, as empresas, operam de forma diferente e subempresas dentro das próprias empresas, grupos dentro das empresas operam de forma diferente, né. Eu vi transformações gigantescas, né. Vocês já devem ter percebido a minha canequinha do Tinder aqui, eu trabalhei na Match Group por 12 anos, que foi a empresa que me trouxe para os Estados Unidos, que é dona do Tinder, dona do Sim, Match.com, que foi o primeiro site de relacionamento nos Estados Unidos, e além de marcas emergentes como o Hinge, hoje em dia, que é bem grande aqui nos Estados Unidos. Isso, por exemplo, a indústria de relacionamento, aplicativos de namoro, teve uma transformação surreal para a sociedade como um todo. Se você parar para pensar, assim, praticamente metade dos casamentos que acontecem hoje nos Estados Unidos vem de aplicativos de relacionamento. Então, assim, a premissa do aplicativo de relacionamento foi muito interessante, porque dentro dos Estados Unidos, as pessoas mudam muito de estado por conta de uhum. trabalho, por conta de faculdade. É muito diferente do Brasil. Principalmente se você é do eixo Rio-São Paulo, você dificilmente vai ver alguém saindo de Rio e São Paulo para ir estudar no Nordeste ou no Sul. Claro que tem exceções, mas assim, não é um padrão. Nos Estados Unidos é muito comum de você mudar de estado, de cidade para ir para a faculdade ou para trabalhar. E cada vez que a pessoa se muda, ela perde o ciclo de amigos dela. E ela tem que formar um novo ciclo de amigos no lugar de destino. E aí que os aplicativos de namoro, e eu até muda um pouquinho o jeito que eu falo, aplicativos não, sites de namoro, que foi como isso começou, tinha a capacidade de fazer essas pessoas que agora estão sozinhas num lugar novo, se conectar com outros solteiros no lugar de destino. Então essa foi uma mudança e uma oportunidade de mercado surreal. E aí o Tinder, quando chega, o Tinder escala isso para uma proporção surreal. Porque você tinha os sites, os grandes sites, Match.com, e Harmony, que eram os big players da época, né. E aí chega o Tinder com uma proposta de interação que é totalmente diferente. Você está tomando decisão sobre uma foto da pessoa, raramente alguém entrava no perfil para olhar as fotos. Hoje a interface é um pouco diferente, você consegue ver múltiplas fotos antes de tomar a decisão, mas virou uma coisa que virou um jogo, né, teve uma gamificação da parte de dating, e o mais importante disso, que pouca gente fala, Hum. é a simplificação do processo de criação de perfil. Então, por exemplo, você tem um perfil no Match.com, você demorava 45 minutos, 1 hora criando seu perfil. Você tinha que estar no seu computador, você tinha que ter as fotos suas no seu computador. Se você parar para pensar assim, como a foto chega no computador? Naquela época era Cybershot, câmera digital, liga o cabo, descarrega.
aí sobe para o site, 3 minutos para cada foto subir. Então, assim, era um processo, tinha um nível de investimento que Uhum. é, causava muito menos gente em entrar no produto e a taxa de assinatura, tentando simplificar para não ficar muito Sim, técnico aqui, era muito difícil o processo de não ser usuário e se tornar um usuário. O Tinder muda isso completamente. O sim. Tinder, você clica no teu, conectar com o Facebook, puxa todas as tuas fotos do Facebook, você escreve umas besteiras ali na tua na tua bio, e é isso, teu perfil está pronto, você já pode começar a decidir quem você gosta e quem você não gosta. E o Tinder teve uma outra questão que é modelo freemium, que era você não precisava pagar nada para usar, eh, e você conseguia usar, né, você conseguia encontrar pessoas, sair com pessoas sem pagar nada. A velocidade das interações e a escalabilidade, porque agora você tinha um aplicativo que você baixava no teu celular, tirava foto do jeito que você quisesse, trouxe o dating para o mainstream, para a grande mídia, né, eu diria. E uma coisa muito importante também foi a resistência sobre os aplicativos de namoro, porque se você tem que gastar 45 minutos fazendo um perfil, as pessoas olham para você e falam: "Nossa, a pessoa está muito investida em querer achar alguém". É muito investimento, sabe, é uma coisa meio: tem alguma coisa errada com essa pessoa". Agora, Uhum. o Tinder virou uma coisa casual, você fazia o perfil em 5 minutos, então assim, ninguém era julgado por fazer o perfil, entendeu? Isso abriu portas para muita gente entrar, muita gente entrar. Eu não vou falar os números aqui, Silas, porque eu posso me complicar, mas era uma coisa surreal, assim, no pico, do quando o Tinder explodiu, era claro que não era um nível de um Facebook da vida, mas era assim, sei lá, 20% da quantidade de assinaturas, por dia que um Facebook recebia globalmente, entendeu. Que assim, se você parar pra pensar que isso é só para as pessoas solteiras no mundo, Sim. é surreal. Então eu acho que essa foi uma tecnologia que eu acompanhei de muito perto, e era uma empresa que o Tinder dava prejuízo. A gente gastava dinheiro, o Match Group gastava dinheiro para o Tinder sobreviver. Então, assim, era muita grana que as outras empresas, as outras marcas dentro do grupo geravam para manter o Tinder funcionando. Só que era um Sim. investimento de longo prazo. Se você pensar, tipo, um Spotify da vida, um Airbnb da vida, Uber da vida, todas essas empresas operam no vermelho por anos e anos e anos. Sim. Se você me permite, eu queria te fazer uma Claro, uma uma pergunta para a gente aprofundar um pouco mais esse aspecto, porque claro. algo que permitiu, da quantidade de pessoas entrando numa plataforma como essa, Aham, definitivamente é o fato de que ninguém pagava nada, era tudo muito rápido, isso foi pensado, mas definitivamente eu diria que uma das coisas talvez mais, intrigantes para mim, é aham, como você permitiu uma mudança desse calibre, né, nessa quantidade de usuários, e gratuito durante tanto tempo, né. aham. Isso é algo que se você volta 5 anos antes, ninguém fazia isso, quer dizer, é algo que existia uma barreira de entrada e até Sim, econômica também, né. sim. Esse Você foi o tem um pulo do gato. você tem um pouco de contexto sobre esse pulo do gato? Porque isso pra mim foi algo que realmente impactou, foi um definitivo, em relação ao sucesso que aplicativos como esse site tiveram, Sim. né. Eu acho que a visão foi extremamente estratégica. Foi assim, você facilita a conexão das pessoas, você facilita a criação de perfis e você cria uma base. Por quê? O terror de qualquer aplicativo novo, Uhum. principalmente de namoro, é não ter usuários. É Sim. você então assim, é você trazer um usuário, a pessoa entrar, criar o perfil dela, e aí tem o conceito de cidade fantasma no aplicativo de dating. É você abrir o aplicativo e não ter ninguém. E aí qual o seu motivo para ficar ali? Nenhum, Uhum. certo? Então assim, a visão que a empresa teve foi assim: a gente precisa trazer o máximo possível de gente para dentro do aplicativo, porque a quantidade de pessoas que estão no aplicativo é crítico para o sucesso do aplicativo, certo? Sim. É o network effect, né, que o Facebook teve, que tipo assim, se você entrar no Facebook e não tiver ninguém, não serve de nada. Se você entrar num iFood e não tiver restaurante, não serve de nada. Então, Uhum. você precisa ter é um marketplace, né, você está conectando 2 pessoas. Se não tiver a pessoa do outro lado, não faz sentido. Então a estratégia da empresa é: vamos trazer gente para dentro, de forma mais fácil possível, e quando essas pessoas estiverem usufruindo do produto,
a gente começa uma estratégia de monetização. E assim, se você Hum. pensar, eh, dentro do da disciplina do growth, né, são 3 pilares, você tem aquisição de usuários, retenção e monetização. E o Tinder seguiu esse playbook, ele começou com aquisição de usuário. Vamos ter certeza que praticamente em qualquer lugar do mundo que eu abro o aplicativo, eu vou ter alguém para eu tentar interagir. Retenção, você dá aquilo que a pessoa está esperando do produto, então encontrar pessoas, ir em encontros e também, claro que eu não vou negligenciar os pequenas retribuições de dopamina que você tem quando alguém gosta de você. Então, assim, tem uma coisa que tem um componente de vício também dentro da plataforma, mas Isso é algo que notadamente você diria que no geral, eu sei que você não tem os dados, claro, mas sim. notadamente todo mundo sabe desde o começo ou alguém pode dizer que é algo que acidentalmente foi se, aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Cara, eu O acho que uso foi aperfeiçoando entendi, ao longo do tempo. tá. Porque assim, se você tem hipóteses, né, Uhum, eh, que, por exemplo, é o conceito da máquina de caça-níquel, né, que certo. você fica ali puxando a máquina de caça-níquel, porque você sabe que na próxima vez que você puxar, pode ser que você ganhe alguma coisa. Então você continua puxando a máquina de caça-níquel esse é basicamente o funcionamento do Tinder. Você curte uma pessoa, nada aconteceu. Você curte outra pessoa, nada aconteceu. E você sempre acha que a próxima pode acontecer. E isso Sim, tem um componente, no comportamento do usuário. Então isso aditivo. ajuda demais a retenção também, né. Então Uhum, você tem a aquisição de usuário, a retenção e por último você tem a monetização. E a certo. monetização não precisa ser a base inteira de usuários, até porque muita gente não vai querer pagar. Você Uhum. pensa: "Pô, vou pagar por um aplicativo de dating?" E tem resistência também, né. Tem uma resistência quase que é uma vergonha pagar por um aplicativo de namoro, né. Uma prova de insucesso, né, de não conseguir É, sozinho uma coisa exatamente, assim. exatamente. Então, a estratégia da empresa foi, ao longo dos anos, ir introduzindo diferentes níveis de investimento do ponto de vista de pagamento, né. Então, assim, você tem um plano de assinatura que te dá essas vantagens. Aí agora você tem 2 planos de assinatura que te dão vantagens diferentes. Agora você tem 3 planos de assinatura. E aí, qual foi o processo de otimização? Você tem as pessoas que não querem pagar e as pessoas que querem pagar. Dentro das pessoas que querem pagar, você tem diferentes grupos. Você tem pessoas que estão dispostas a pagar $5 por mês, e você tem pessoas que estão dispostas a pagar $100 por mês. Se você tem um produto que custa $5, a pessoa de $100 vai pagar $5. Se Uhum, você tem um produto de 5, um de 50 e um de 100, a pessoa de 5 vai pagar 5, a pessoa que está disposta a pagar 100 vai pagar 100. E a pessoa que está disposta a pagar 50 vai pagar 50. Então você começa a fazer um processo de otimização do como é que fala em português? Lifetime value, que é o ticket médio. Basicamente, o certo. ticket médio que você, captura naquele mês e qual o tempo que essa pessoa vai ficar na plataforma pagando, que seria o lifetime value. Isso é um dos estudos mais difíceis de serem feitos, que é Sim. você, fazer um processo de basicamente tentar acessar qual o willingness to pay da tua base de usuários. E isso geralmente guia como os diferentes níveis de assinatura são estruturados, né, e Uhum, quais são os principais motivadores. E uma das coisas que é importante nesse processo é justamente você mudar em que camada de assinatura determinados benefícios estão. Então, assim, às vezes você tem um benefício aqui, que não é crítico para a conversão do mais barato, mas que pode ser crítico na conversão de um plano mais caro, entendeu? Então, assim, é basicamente isso que governou. Quando o Tinder começa a monetizar, é basicamente esse processo iterativo de mudança de oferta que fez a empresa virar uma empresa gigantesca, faturando só o Tinder mais de $1 bi por ano. esse podcast é trazido para você pela Peregrine Growth, seu business advisory, aceleradora boutique e comunidade global, exclusiva para fundadores, donos de negócios e profissionais autônomos, navegando transições e mudanças ao redor do mundo.
Confira em www.peregrinegrowth.com. www.peregrinegrowth.com. Agora vamos voltar ao episódio. Depois dessa etapa de um conhecimento profundo nesse site originalmente, né, e depois nesse app, né, de Aham. relacionamento, você viria a se manter na indústria ou você fez uma transição para novas indústrias num campo mais amplo ali de tech? Para onde foi teu caminho? A gente encaminha um Sim. pouco mais para a próxima fase. Eu saí então, dentro do marketing, eu fui para a área de tecnologia de marketing, né, que aqui chama MarTech, Mar de marketing, tech de tecnologia, que cuidava dessa parte mais atribuição, os próprios fluxos de cadastro, fluxo de pagamento, métodos de pagamento. É uma interseção entre o marketing e o produto. E aí eu reparei que eu talvez tivesse chegando um momento da minha carreira que eu precisava abrir mais portas do ponto de vista de oportunidade mesmo. Então, assim, tecnologia de marketing, eu basicamente senti que eu estava fazendo a mesma coisa há muito tempo, e aí eu, abordei o VP de produto da empresa e perguntei se ele estaria disposto a me dar uma oportunidade, já que eu estava fazendo um trabalho de gerenciamento de produtos, só que fora da estrutura organizacional de produto. E aí eu fiz um período, eh experimental, assim por dizer, e aí eu fui para a área de produto de forma definitiva. E aí dentro da área de produto, e aí eu acho que vai muito para aquele mindset de eu faço o que eu tiver que fazer de forma diferente, de forma criativa. Eu tive em 3 anos a oportunidade de trabalhar praticamente em todas as áreas dentro do produto. Então eu trabalhei com a parte de compliance, eu trabalhei com trust and safety, eu trabalhei com core experience do produto, eu trabalhei com os fluxos de aquisição, métodos de pagamento, interface de customer care, como é que fala? Atendimento ao cliente. Então, Atendimento ao assim, cliente. eu criei a ferramenta interna que os agentes do customer care usavam para fazer modificações nas contas e etc e tal. Trabalhei com muito próximo ao time de tecnologia em questão de privacidade também. Eu estava justamente entrando na área de produto quando grandes projetos de privacidade públicos chegaram, por exemplo, GDPR na Europa, e CCPA aqui na Califórnia, e depois o Brasil teve o de proteção de dados. E aí eu cheguei num momento crítico dentro da área de produto que foi: Lucas, você tem essa oportunidade aqui de ir para a área de monetização. Eu falei: cara, mas eu vou virar um caçador de dinheiro dentro da empresa. Eu quero, porque minha paixão sempre foi trabalhar pro cliente, fazer coisas interessantes, coisas criativas e etc. E aí me convenceram a ir trabalhar na parte de revenue, na parte de monetização. E foi aí que eu aprendi, provavelmente, o lado mais importante dentro das empresas, que é trabalhando muito próximo ao financeiro, trabalhando muito próximo aos executivos que tomam as decisões que impactam diretamente quanto dinheiro aquela empresa está gerando. E mais especificamente, isso numa empresa que tem capital aberto na bolsa, que Sim. leva em consideração quanto a gente está reportando para o mercado, que vai diretamente impactar no valor das ações e etc. E aí eu vou para essa área, fico nessa área ainda no Match Group por praticamente 2 anos, e aí eu faço a transição para Warner Brothers Discovery, para trabalhar especificamente na HBO Max, que é o serviço de streaming dentro da área de entretenimento. E empresas completamente diferentes do ponto de vista operacional. O Match operando num regime quase de startup, e a HBO Max, parte da Warner Brothers Discovery, que é uma empresa com mais de 100 anos de existência, Corporation na veia. tentando virar uma empresa de tecnologia. E aí, desafios completamente diferentes, entendeu? Apesar de eu estar trabalhando ainda na área de monetization, de geração de revenue, o meu trabalho deixou de ser um trabalho que era um trabalho de base, criativo, de pensamento rápido e de testar hipóteses, decidir se eu estou certo ou errado, e aí ir adiante para a próxima hipótese. Passou a ser um trabalho muito mais de convencimento das camadas superiores da empresa, que o que a gente estava pensando de forma estratégica a longo prazo, pensando 6 meses, 9 meses, 1 ano adiante, fazia sentido. E Uhum. aí era a diferença de, por exemplo, no Match,
eu testar coisas no produto 3, 4, 5 vezes num quarter, em 3 meses, para na HBO Max eu testar uma coisa em um ano. Uau! E só E uma dúvida, como claro, isso acontecia na prática, você sim, tinha, seguindo aqui a metodologia da startup ágil, né, do Lean Startup, sim. eles criavam uma espécie de departamento onde isso era possível de ser testado, ou era um outro mecanismo, enfim, eles tentavam mudar a regra, faziam testes, como é que funcionava numa corporation? A estrutura, tecnicamente falando, a estrutura é muito semelhante. Eu acho que a Uhum, parte diferente do ponto de vista técnico, é que a HBO Max opera em 30 aparelhos diferentes, certo? Você tem celular iOS, você tem celular Android, você tem site no celular, você tem site no desktop, você tem Roku TV, você tem Apple TV, você tem Google TV, Android TV, você tem inúmeras plataformas que você precisa desenvolver seu produto, né, que tem times de desenvolvimento diferentes. Além disso, você tem modelos de pagamento diferentes. Então, por exemplo, no Match, você tem pagamento direto, eu boto meu cartão de crédito e eu pago para a empresa, e você tem os IAPs, né, que você pode pagar pela Apple, pelo serviço de assinatura da Apple, ou você pode pagar pelo Google Play, pelo serviço de assinatura do Google. uhum, Eh, Na HBO Max, você tem 90 parceiros. Então, assim, falando de Brasil, por exemplo, você pode ter HBO Max através do Mercado Livre. Você pode ter HBO Max através da Claro. Você pode ter HBO Max através de uma infinidade de parceiros. Então, as coisas são muito mais amarradas, são muito mais complexas, porque você não está lidando com só, first party data. Você está lidando com dados de usuários que não necessariamente são seus de forma direta, entendeu? uhum, É, então, assim, essa é a principal diferença do ponto de vista de tecnologia. Agora, em termos de velocidade, tem uma diferença estrutural. Por exemplo, o Match operava, eu tinha um time de engenheiros que eram engenheiros que trabalhavam comigo. Na HBO Max é a organização por matriz, né. Então, uhum, assim, eu não tinha engenheiros trabalhando de forma dedicada nos meus projetos. Eu tinha que brigar com outros departamentos para conseguir tempo dos engenheiros que trabalhavam em N projetos. E isso torna tudo mais lento. Porque pensa, você é um cara que quer fazer omelete, e você tem uma uma receita de omelete perfeita. E você tem um cozinheiro que é especializado em omelete, e ele vai fazer o omelete do jeito que você pensou. Ele vai te ajudar ali, vai te dar dicas e vocês vão fazer um omelete, pum, rápido. Eh, Agora numa organização em matriz, você vai ter um cozinheiro que vai fazer um omelete, vai fazer feijoada, vai fazer N coisas. Quando você chegar para ele 3 meses depois e falar: "Cara, cadê aquele omelete que eu te pedi para fazer 3 meses atrás?" Aí ele: "Me lembra mesmo como é que é o omelete?" Então, assim, o processo é lento, o processo é redundante, e tem uhum. muita gente tomando a decisão nas camadas, sabe. Mas assim, eu não estou falando isso de necessariamente de forma crítica, são diferenças culturais. São empresas, o Match tinha uma natureza que a gente chama de híbrida, né, que é você dá muito poder para a base da pirâmide, eh, Uhum, mas você tem um envolvimento do topo da pirâmide na tomada de decisão. Então, assim, eu como um product manager, eu vou ter autonomia de fazer muita coisa por conta própria, uhum, sem precisar ir para o chefão de produto ou para o CEO para ter uma aprovação. Eles geralmente apontam a visão estratégica, em uhum, conjunto com a gente, e e a gente executa e a gente pensa de forma tática, de forma estratégica dentro daquela visão macro, né. sim. É, esse é o clássico bottom up com top down, que é o híbrido. A HBO Max é muito top down. Então você tem basicamente os reis que determinam a direção, mas eles não só determinam a direção, eles têm que aprovar cada coisa que é executada para atingir aquela direção. Então é um processo muito redundante que diminui a velocidade das coisas. Eh, mas se você parar para pensar do ponto de vista de risco, provavelmente para HBO Max faz mais sentido operar Tem dessa mesmo, maneira, sem dúvida. entendeu. Porque assim, se eu cometo um erro na Isso. base de usuários do Match,
É, eu posso perder 10.000, 30.000, 40.000 Exatamente. dólares. Se eu cometo um erro na HBO Max, pode ser que eu perca $2.000.000. Então assim No fim do dia, você está descrevendo o funcionamento de uma grande corporação. Tem muito a uhum, perder, a burocracia é um passo natural, ela não vem do nada, né. Ela sim, ela sim, ela protege o risco, ela minimiza risco e protege o que você tem a perder, porque você pode não se recuperar. Para o time exatamente. pequeno, pouco base menor de clientes, muito Sim, pouco a perder e muito a ganhar, é natural sim, que o risco seja alargado, né. sim. Lucas, atualmente, como está a tua carreira e Claro, como você claro. está hoje, para onde você está olhando, o que que vem pela É, frente? eu fiz a transição da Warner Brothers Discovery da HBO Max para o Yahoo, que aqui nos Estados Unidos a gente não fala Yahoo, a gente fala Yahoo. É engraçado porque eu nunca me imaginei trabalhando no Yahoo nesse período, mas eu me conectei com pessoas que estavam na empresa e a gente teve uma troca muito interessante e eles têm uma visão de futuro muito interessante, basicamente atuando em gaps que outras empresas como o Google e etcétera estão deixando, porque, por exemplo, o Google hoje foca muito em, eh, B2B, por exemplo, do ponto de vista do Gmail, e o Yahoo está criando um produto que é para o consumidor, sabe, uma coisa para o indivíduo. E Uhum. tem muita coisa interessante vindo no roadmap, eu não posso especificamente falar o quê, mas eu estou indo para uma empresa que foi muito relevante na minha vida e que está se tornando relevante novamente a partir do momento que eu estou entendendo como ela está pensando futuro. Eu fiz uma opção na minha carreira que foi migrar para a área de produto e me colocar como uma pessoa que pensa de forma estratégica, de forma ampla. E uma coisa que ano após ano eu venho dedicando mais tempo é mentorar pessoas que estão início de carreira, com 5 anos de carreira, em como navegar esses mares de produto, tanto nos Estados Unidos quanto em outras áreas do mundo, porque eu acho que ainda assim os Estados Unidos é relevante, Uhum. de como as coisas operam, e eu acho que a gente está chegando num momento que é super crítico, que é entender como a gente se reinventa mais uma vez com os adventos tecnológicos que estão acontecendo embaixo do nosso nariz, né. Eh, as coisas estão se transformando muito rápido e da mesma maneira que você precisa estar atento e absorvendo as mudanças, você tem que ter um nível de foco, porque senão você enlouquece. Sem Porque dúvida. todo dia você abre portal de business, tem uma ferramenta nova, tem uma tecnologia nova, e eu acho importante você apontar para um lugar e pensar: "Cara, esse é o caminho que eu quero seguir", mas ao mesmo tempo continuar é quase que a meditação, né, aquele foco com awareness. Você tá focado, mas você tá vendo o mundo. "Opa, tem coisas indicando que eu preciso mudar meu foco, vamos mudar esse foco". Porque eu acho que é importante ter essa flexibilidade. E é basicamente assim que um gerente de produto opera, né. Você traça um objetivo, analisa o problema e pensa numa solução, mas aquela solução pode não funcionar, e você tem que estar pronto para mudar de solução. Então um lema que é meio clichê, mas eu gosto de repetir é: não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. Porque a partir do momento que você se apaixona pela solução, você pode se machucar. Porque a solução é pessoal, né? A solução é, cara, eu pensei que ele é meu filho. Quando você se Sim, apaixona pelo problema, você vai atrás da melhor solução, independente de onde ela vem. sim. Então eu colocaria isso do ponto de vista de onde eu estou pensando minha carreira nesse momento, onde eu tô e o que eu também poderia compartilhar para a galera que está escutando, assim, E eu olhando gosto muito adiante. da conexão entre o que você está dizendo agora, pensando sobre futuro, né, a Aham, clara conexão, o claro elo que isso tem com a forma como você navegou até aqui, outros momentos de disrupção, mas eu diria aham, micro disrupção, disrupções aham, que afetavam você pessoalmente e tal. E hoje a gente vê aham, um momento de disruptivo global mesmo, né, não tem uhum, mais um, né, depois da pandemia acho que sim, esse é o próximo, tecnológico, né. E a inteligência artificial, os adventos do que a gente está assistindo, é algo que me parece muito, interessante, quando você traz essa metodologia,
de uma inteligência colateral de conhecimento, onde você vai para os Uhum. lados e observa o que está acontecendo, mas com foco no seu, Sim, e você vai se adaptando dia a dia. sim. Muita gente não gosta de uma filosofia como essa. De fato, nós humanos, nós adoramos, previsibilidade, estabilidade, a Sim, gente sonha com isso, sim. mas, enfim, no fundo, tudo isso é ilusório, né, não existe estabilidade para Não nada, existe mesmo que a você. única certeza que a gente tem é a morte, é aquela. Exatamente, exatamente. Eu gosto sempre do exemplo que eu vi uma vez: você sonha com a casa dos sonhos, né, e trabalha, 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 faz bons investimentos, o tempo passa, você consegue, investe, compra a casa, o Aham. vizinho do lado faz festa todo dia, você não consegue dormir, o cachorro não para de latir, quer dizer, Uhum. Sim. Lucas, me fala o seguinte, pensando Hã. agora numa audiência que está com a gente, que acompanha, é fã de tecnologia ou não, mas Sim, acompanha negócio, tem negócio tradicional ou quer fundar seu negócio, já acabou de fundar ou já está na estrada tem sim. muito tempo. Eu queria que você compartilhasse algo que tenha a ver com o negócio, com o business, né, no seu caso, como você experimenta isso com a pele no jogo dentro dessas organizações. Qual foi o momento mais difícil da tua jornada aqui nos Estados Unidos? Eu tô Aham. falando especificamente de momentos que foram tão sérios que fizeram você, chegar muito perto de desistir. E Sim, desistir pode ser, jogar tudo pro alto e vender miçanga na praia, ou pode sim, ser: "Vou botar tudo na mochila e voltar para o meu país", eu não sei o que significa desistir, mas sim. você que vai dizer. E como alguém de fora da indústria, realisticamente, pode olhar, esse aprendizado de como você superou essa fase difícil, a pior fase da sua jornada, e Sim. encontrou o caminho certo, e como essa pessoa que pode estar passando por um momento semelhante, pode usar esse tipo de conhecimento e de experiência a seu favor. Cara, essa é uma pergunta ótima, porque eu acho que eu tenho alguns bons amigos que mudaram pra cá e nenhum deles navegou sem ter momentos complexos, sabe. Eh, eu acho que do ponto de vista pessoal, coisas que são extremamente complexas para mim, são momentos críticos que acontecem com amigos e família no Brasil que eu acabei não podendo estar presente. Assim, amigos que casaram, amigos que tiveram filho. Falecimento do meu avô que aconteceu no meio da pandemia e eu não pude estar presente. Eu acho que essa distância é por si só um desafio. Mas eu acho que o maior desafio foi quando o ritmo de crescimento da carreira, que é natural, desacelera. Eu vim do Brasil com uma mentalidade assim, eu vou dominar o mundo, sabe? Apesar de ser uma pessoa, eu me considero uma pessoa muito humilde, eu tenho muito ímpeto interno. Fome, né. É, um drive, sabe? E Aham. assim, em momento nenhum, é até estranho pra mim eu escutar eu falando eu sou uma pessoa humilde, porque parece uma coisa que uma pessoa não humilde falaria, né? Mas eu sempre tive eu nunca tive vergonha de falar: "Eu não sei, me ensina", sabe. O que eu mas o ponto que eu tô querendo chegar é muito fácil se acostumar com o crescimento constante e se frustrar no primeiro declínio, né. Então, eu passei 12 anos numa empresa que eu tive um crescimento linear, assim, claro que tiveram períodos de aceleração e períodos não tão rápidos assim, Aham. mas para mim a parte mais difícil foi quando eu cheguei no momento que eu falei: "Cheguei onde eu podia chegar aqui. Não tem espaço para eu continuar crescendo dentro da empresa, eu tô me sentindo limitado do ponto de vista de aprendizado, não tô aprendendo nada novo, tô me sentindo andando em círculos, mas isso é o que eu sei fazer. Eu trabalhei nessa indústria por 12 anos. Quem sou eu fora disso? 12 anos desde quando eu entrei na empresa até o momento que eu saí, formaram quem eu era como profissional. E é muito fácil quando você imigra já empregado, você virar o seu trabalho, né. Eu virei meu trabalho. Eu era o Lucas que trabalhava na empresa do Tinder. Eu era o Lucas que, eh, entendia do mundo dos aplicativos de namoro. Eu era o Lucas que era aquele profissional. E aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né, a primeira coisa que ela te pergunta é: What do you do? "What do you do for a living?". Uhum. Então é a sua identidade aonde você tá.
Uhum. E trabalhar no Tinder no período de alta foi sexy, né. As pessoas adoravam escutar. Então quando eu falava: "Eu trabalho no Tinder", todo mundo: "Nossa, que interessante, como é que funciona? Você consegue match pra mim, não sei o quê, não sei o que lá". Eh, e eu ficava: "Cara, o que que vai ser de mim quando eu não for mais essa pessoa, né?". Uhum. Eh, então foi um momento muito complexo pra mim quando eu falei: "Cara, cheguei onde eu tinha que chegar e eu preciso mudar de empresa, preciso". Então, para mim, o importante nesse momento foi pensar, como eu expando minha vida além do trabalho. Então, eu acho que a pandemia deixou isso ainda mais evidente, né, porque a gente ficou isolado, trabalhando de casa, e quando a pandemia acabou, não voltou ao normal. Então, assim, eu como bom carioca, usava muito da presença no escritório para fazer minhas relações, né, Uhum. pra jogar conversa fora e expandir, aos poucos. Usava isso, essa questão do networking presencial muito, eu ia em muita conferência e etcétera, e isso acabou. Eh as pessoas começaram a trabalhar de casa, e aí eu perdi isso, eu tive que desenvolver um skill set completamente diferente, que era como eu consigo criar conexões através do Zoom. Então eu acho que esse momento de meio que de camaleão que eu tive que ter, sabe, de o que funcionava 2 anos atrás não funciona mais, eu não sou o Lucas que eu não posso ser o Lucas que é funcionário do Tinder, funcionário do Match, eu Uhum. preciso ser um profissional que se ajusta a outras indústrias, e eu preciso ter uma vida pessoal fora do trabalho, entendeu. Então, assim, eu passei a dar mais valor aos meus hobbies, eu passei a dar mais valor aos meus amigos, à minha família, aos meus relacionamentos amorosos, eh, aos meus momentos de lazer. É muito fácil quando você muda pra cá, eu ia trabalhar sábado e domingo, e eu não falava pra ninguém na empresa que eu ia trabalhar sábado e domingo, ninguém sabia. Por quê? Eu queria mostrar que mesmo sendo imigrante, mesmo não falando inglês tão bem, eu entregava mais do que os americanos. Então eu trabalhava mais sem ninguém saber. Eu queria que olhassem pra mim e falar: "Caraca, o Lucas em 8 horas de trabalho entrega mais do que a galera em 8 horas de trabalho". Então, assim, eu me exauri do ponto de vista mental, eh, por conta dessa percepção que a gente é menos, né, por ser Uhum. imigrante, por não ser daqui, por não ter a melhor educação do mundo e etcétera. Então eu acho que esse momento de reinvenção, no final do meu ciclo do match, foi o momento mais difícil e mais complexo, porque eu tive que trabalhar muito quem eu era, aprender quem eu era e quem eu queria ser saindo desse lugar que eu tinha uma identidade muito construída, entendeu. Lucas, eu quero te perguntar o seguinte: se você tiver uma mensagem para quem hoje se reconhece vivendo pego por essa armadilha, quer dizer, eu sou o meu trabalho, eu sou a Sim, minha empresa, eu sou minha posição, meu cargo, eu sou esse negócio que eu fico fazendo há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, não sei, e eu sim, virei isso. Eu sim, sei que tem coisa a mais para viver, mas eu não sei como é que eu saio disso e como é que eu vou para o sim. próximo passo. O que que você tem a dizer como uma mensagem para essa galera? Eu acho que isso é uma mudança geracional, né. Acho que eu, por exemplo, quando eu penso no meu pai era meu pai, mas ele era funcionário do metrô Rio. Quando eu penso na minha mãe era uma professora, mas ela era professora da Universidade Federal Fluminense. Então, assim, era uma coisa que a identidade tinha muito a ver com o trabalho. E eu acho que quando você olha para as gerações mais novas agora, tipo Gen Z e Gen Alpha que vem a seguir, são gerações que já estão olhando de forma muito mais cautelosa em relação a isso do ponto de vista identitário. Eh, eu como um millennial do meio da geração, eu acho que eu caí no modelo dos meus pais, de querer ter uma identidade atrelada ao trabalho. Eu acho que isso se agravou por conta de ser um imigrante e não ter rede, não ter vida fora do trabalho durante muitos anos. Eh mas ainda com tempo de repensar isso, sabe. E falar: "Cara, eu quero mais para minha vida, eu quero fazer um bom dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero ter orgulho do meu trabalho, mas eu quero ter áreas da minha vida fora do trabalho que também façam parte da minha identidade". Então, assim, eu acho que tem pessoas que provavelmente, estão ok com isso, assim, não tem problema, se você
é ok com a sua identidade ser o teu trabalho, e é isso. Assim, se você é um jogador de futebol, provavelmente você vai morrer sendo um jogador de futebol e nada isso não vai ser um problema para você necessariamente. Eh, mas eu, Lucas, preciso dessa pluralidade, e eu acho que é quando você pensa em sistemas complexos você evita ter um single point of failure, né? Um lugar único de falha, que se aquela peça quebrar, o sistema todo para de funcionar. E foi com essa mentalidade que eu pensei na minha vida. Eu não posso ter o meu emprego como um single point of failure, porque é uma empresa no final das contas. Essa empresa pode um dia falar: "Lucas, muito obrigado pelo seu serviço, mas você não é mais necessário aqui". E aí, sabe? Então, ter essas diferentes até na minha vida profissional, a parte de mentoria para a galera mais nova, é um braço que eu abri na minha carreira que não é dependente do meu empregador, sabe? E alimentar esses interesses paralelos ao trabalho, para mim, foi uma coisa determinante para eu ficar menos ansioso do ponto de vista do trabalho e conseguir render mais no trabalho. E Uhum. ser mais audacioso. E uma coisa que foi a transição do Match para HBO Max foi entender que existia mercado para mim fora do Match, entendeu? Eu quando eu venho para os Estados Unidos transferido e fico 8 anos aqui no Match, eh eu tinha a sensação de que o Match estava me fazendo um favor, sabe. Que assim, se não fosse por eles eu nunca teria claro, se não fosse por eles eu não teria tido a oportunidade, mas se não fosse por eles eu não teria emprego aqui. E quando eu tomo a decisão de sair e acho um emprego menos de 2 meses depois, me pagando melhor do que eu ganhava lá numa empresa reconhecida mundialmente, foi uma realização tipo assim: "Cara, não era favor", sabe. Eu sou de fato um profissional que tem relevância no mercado. Então eu acho que isso é uma coisa importante para se pensar do ponto de vista profissional, pessoal e como você se entende como ser humano complexo. Lucas Anjos, muito obrigado pela tua participação. Eu achei um barato, cara. Você navegou as entranhas da indústria do entretenimento e das big players de tech em diferentes mídias, em diferentes espaços, e é um prazer enorme estar conectado a você aí em Los Angeles, tão próximo. E você tem alguma mensagem final? Posso falar uma parábola que eu escutei recentemente que eu achei muito interessante e que eu vou levar para minha vida? Vai em Não frente. sei se você conhece, mas recentemente eu vi essa parábola, que é um cara tá fazendo uma trilha, tá nessa jornada da trilha, e ele, no meio da trilha tem um rio que ele não consegue atravessar nadando. E aí ele para ali e fala: "E agora, o que eu faço? Eu desisto? Ou eu arrumo um jeito de cruzar o rio?" Ele resolve construir um barquinho de madeira. Aí ele passa uns dias ali, 3, 4, 5, 6 dias construindo um barquinho de madeira, entra no barquinho e atravessa o rio. Puxa o barquinho para fora do rio, do outro lado, e aí ele fala: "E se tiver outro rio lá na frente? Eu deixo o barco aqui ou eu carrego o barco comigo?" Ele fala: "Cara, eu gastei 7 dias construindo esse barco. Eu preciso carregar o barco comigo, porque eu não vou construir outro barco." Aí ele continua a trilha. E ele anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, muito mais devagar do que ele andaria sem o barco. E não tem rio nenhum. Ele continua na trilha até o final e não tem rio. E eu acho que isso foi uma parábola que me marcou bastante quando eu vi, que é ter coragem de deixar para trás as coisas que um dia foram úteis para você, com o risco de que talvez elas façam falta lá na frente, mas que você vai achar uma maneira de solucionar o problema de novo. E eu acho que isso cai muito bem do ponto de vista de se reinventar e let go de coisas que foram muito importantes lá atrás. Eu acho que isso se aplica em várias áreas da vida, não só na área profissional, mas como um todo. Eu tenho pensado nessa parábola bastante. Eu sou o Silas Amaral e esse foi mais um episódio do seu podcast sobre negócios, viagens e sentido de vida. Viva, impacte e cresça!
Visite peregrinegrowth.com e aplique para o EIG Founders, o meu programa de aceleração que vai mudar a sua história como fundador. Até a próxima, a gente se vê já já.